Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza e hoje eu trouxe para você 3 ótimas opções para você investir agora no mês de agosto e até mesmo pensando nos próximos meses, pois são bons ativos e te geram bons pagamentos de dividendos mensais, tá certo? Mas antes de trazer aqui o primeiro ativo, eu quero que você aproveita, já deixa o joinha aqui no vídeo, aperta aqui embaixo, vai me ajudar muito. Você saindo daqui sem apertar o botão do joinha, o YouTube entende que você não gostou do meu vídeo e vai parar de passar conteúdos meus para você. Então se você gosta do meu canal, aperta o botão do joinha que vai me ajudar muito. Bom, e já vou te adiantar aqui, tá certo? Você deve estar imaginando que são ações, fundos imobiliários, produto de renda fixa. Vamos lá, eu trouxe para você uma ação, um token ligado a jogadores de futebol, novidade aqui para você, e também um fundo imobiliário. Então fica até o final do vídeo e ouça todas as explicações para que você não perca alguma oportunidade. E o primeiro ativo que eu trouxe para você é uma ação de um bancão, que é o Banco do Brasil, que dispensa comentários. Com certeza você conhece o Banco do Brasil, que é a segunda empresa mais antiga que nós temos no nosso país, perdendo apenas para os Correios. Bom, Banco do Brasil que é muito forte com empréstimos, crediário, poupança, cartão de crédito, né? O Banco do Brasil tem uma plataforma completa, inclusive de investimentos em produtos de renda fixa e renda variável. Pois é, o Banco do Brasil é um banco muito forte, que tem ótimas receitas e agora em 2022 apresentou inclusive recorde na sua receita trimestral agora em 2022. E os bancões também fazem parte, claro, daquele setor perene que eu sempre falo para vocês. Nós temos um setor perene e um setor cíclico, quando nós vamos escolher ativos de ações, né, na Bolsa de Valores. Bom, para quem não conhece, né, um setor perene é aquele setor, por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, cartão de crédito, são setores que o ser humano ele depende, ele está no dia a dia ali consumindo, né? Então é um setor perene, tem receitas perenes, a gente sempre vai ter que contratar esses serviços. Agora um setor cíclico, por exemplo, a gente vai pegar aí o setor de varejo, né? Vamos pegar aí uma Magazine Luiza da vida. Ela, por exemplo, com juros altos, né? Onde o mercado fica mais frio, digamos assim, as pessoas acabam perdendo emprego, as empresas consomem menos. A Magazine Luiza, ela tende a vender menos. Então ela é uma empresa cíclica. Ela depende muito dos juros, né? Ela depende muito da situação da economia. Um outro exemplo para você, Petrobras, ela depende do quê? Do valor do petróleo. Então quando o mundo está em crise, né? O que acontece com o petróleo é que ele tende a cair o preço da sua cotação, o barril do petróleo, e a Petrobras sente o efeito disso, tá certo? Então, entendam bem a diferença entre um setor perene e um setor cíclico. E o Banco do Brasil, portanto, entra como uma ação de um setor perene. E eu trouxe o Banco do Brasil porque ele está barato, segundo seus indicadores fundamentalistas, e vem pagando ótimos dividendos. E agora eu quero olhar com você o gráfico da cotação das ações do Banco do Brasil, o que aconteceu com as ações do Brasil, né, quanto às suas ações nos últimos anos. Bom, olha lá, 2019, 2020, né, tínhamos aí um novo presidente, uma nova equipe econômica, o Brasil e o mundo estava muito confiante que a economia ia decolar, principalmente aqui no Brasil, né? E aí as ações subiram muito forte, 2019, 2020 foi um ano muito diferente um do outro, digamos assim. 2019 um ano muito promissor para a Bolsa de Valores, as ações subiram muito aqui. Em 2020 nós tivemos o quê? Aquele acontecimento, né? Aquele vírus que fez todos nós ficarmos trancados em casa. E com o efeito lockdown a economia apanhou muito. E aí, consequentemente, a gente vê claramente aqui no gráfico que as ações saíram ali da casa dos R$45 e desabaram para R$20. Uma queda de aproximadamente 50% em alguns dias. Foi uma coisa de louco. Mas hoje as ações estão negociadas ali a R$36,41 e ainda longe do pico histórico ali de 2019, que as ações vinham sendo negociadas a R$45. E aí eu quero olhar com você o quê? Vamos olhar o lucro do Banco do Brasil. Poxa, a empresa continua lucrando ou não? Por quê? Em 2019 valia R$45 e agora está valendo R$36. O que aconteceu? A empresa não voltou a lucrar? A empresa não tem bons indicadores? Vamos dar uma olhada nos lucros do Banco do Brasil dos últimos anos. Bom, tá aqui. Olha lá, em 2017 para cima parece uma escadinha. Claro, 2020 todo o mercado apanhou, Banco do Brasil não foi diferente e teve sim queda nos lucros. Mas 2021 voltou a subir, recorde de lucro, tá aqui ó, o maior lucro da história do Banco do Brasil, o maior histórico do pagamento de dividendos para os seus acionistas. Por que as ações não sobem? E se olharmos aqui em 2022, a empresa já trouxe lucro recorde de todos os trimestres, né? Então, claramente para mim,
não faz sentido as ações do Banco do Brasil estarem nesse patamar. E agora eu quero olhar com você os indicadores fundamentalistas aqui do Banco do Brasil. Vamos avaliar o Banco do Brasil e eu vou te explicar o que são esses indicadores. Dividend Yield Banco do Brasil, 8,31%. E o que é o Dividend Yield aqui que a gente está citando? Bom, Dividend Yield nada mais é do que uma parte dos lucros, né? Ou seja, 8,31%. A cada R$100, por exemplo, que você tem em ações do Banco do Brasil, R$8,31 cairia na sua conta aí em formato de dividendos, que é parte do lucro líquido que o banco está dividindo com você, sendo acionista da empresa. E o PL da empresa está em 5,17. E o que significa PL? É o preço sobre lucro, né? O preço é o quê? São todas as ações do Banco do Brasil, a quantidade de ações vezes a cotação atual da empresa. Isso significa o preço, dividido pelo lucro, que é o lucro passado de Banco do Brasil. Caso o Banco do Brasil venha repetir o lucro passado no futuro e também o pagamento de dividendos do passado para o futuro, o investidor demoraria cerca de 5,17 anos para recuperar 100% do valor investido. P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Quanto nós estamos pagando pelos ativos de Banco do Brasil? Edifício, carro, agência. Bom, em 1 significa que o preço está justo. Aqui está em 0,71, mostrando que nós estamos pagando pelo valor patrimonial do Banco do Brasil 71%. Claramente estamos pagando bem menos do que vale os ativos de Banco do Brasil. E agora vamos olhar os indicadores de eficiência. Margem líquida de 13,82%. Ou seja, a cada R$100 que o Banco do Brasil comercialize em produtos, R$13,82 voltam para a empresa via lucros. E indicador de rentabilidade. O que significa isso? O ROI, por exemplo, está em 13,75%. Então imagine que o Banco do Brasil investiu em marketing, campanhas publicitárias, e essas campanhas trouxeram de retorno 13,75% adicional de lucro. Ou seja, investiu R$100, tivemos aí voltando para o banco 113,75%. E agora comenta você aqui embaixo, o que você mais gosta de ver no meu canal. Eu quero conhecer você, tá certo? Quais são os quadros que você mais gosta de ver por aqui? Comenta aqui embaixo. E agora nós vamos falar do segundo ativo, que é um token ligado a um clube de futebol. É isso aí, os clubes aqui no Brasil de futebol estão cada vez mais aderindo aí ao mundo das criptomoedas. Também, né, muitos clubes foram mal administrados e agora eles têm a oportunidade de se aliar a torcidas e também a investidores do mercado que não precisa ser torcedor desse clube, mas quer investir em jogadores de futebol, né, e possam investir no clube através de tokens ligados a criptomoedas. E este caso nós vamos falar aqui do Cruzeiro, que recentemente teve a compra das suas ações, digamos assim, pelo ex-jogador de futebol e bilionário Ronaldo, que trouxe muita esperança para o Cruzeiro. Inclusive o Cruzeiro, que já é líder na Série B, deve voltar à Série A, pois, né, o Ronaldo e toda a sua equipe está fazendo uma boa administração. E aí você vai me perguntar, André, você é torcedor do Cruzeiro? Não, eu sou torcedor do São Paulo, tá certo? Só que vejo boa oportunidade de investir nos tokens de futebol ligado a jogadores, né? E no caso do Cruzeiro, ele é muito famoso por descobrir jovens talentos e lançar aí para o futebol europeu, para o futebol americano, enfim. E aí isso, claro, como já disse o Ronaldo, é uma máquina de fazer dinheiro. E eu vou te explicar agora o que seria esse token do Cruzeiro. Imagine que o Cruzeiro pegou cerca de 270 atletas e colocou numa cesta. Por exemplo, nós temos jogadores aqui muito conhecidos, como o Dudu, Arrascaeta, o Renato Kaiser, o Rony, entre outros muitos talentos que já passaram pela categoria de base do Cruzeiro e outros tantos jovens dentro dessa cesta, repartiu em vários tokens, né, que estão limitados a uma quantidade máxima e colocou no mercado para que você possa ter um pedacinho da compra de cada jogador dessa cesta. E até o ano de 2026, todas as negociações envolvendo 270 atletas vão ser pagas para você em formato de dividendos, aí um pedacinho da venda vai vir em forma de dividendos para os detentores desse token. Mas como vai funcionar isso, eu vou te explicar. No futebol, nós temos hoje um mecanismo da solidariedade que foi aí estipulado pela FIFA. Então imagine o seguinte, né? O Joãozinho foi revelado pelo Cruzeiro, tá certo? E aí ele resolveu se transferir para o Santos Futebol Clube. Nesta primeira transação, o clube formador, ou seja, o Cruzeiro, não tem nada a ganhar. Mas a partir da segunda transação, ou seja,
o Joãozinho saiu do Cruzeiro, veio para o Santos e do Santos foi para o Barcelona por 50 milhões de euros, o Cruzeiro, clube detentor, pode ganhar até 5% desta transação por ser um clube formador. E aí, através do mecanismo da solidariedade da FIFA, o clube formador tem direito a ganhar. E aí você que é detentor do token do Cruzeiro, já imagina o seguinte, 60% dos 5% que o Cruzeiro tem direito vai para a mão do Cruzeiro. Os outros 40% vão ser divididos aí para os detentores do token do Cruzeiro. Então, se você tem 10 tokens, ou você tem 100 tokens, ou você tem 1000 tokens, você vai receber proporcionalmente aí, né, pela quantidade de tokens que você tem, os lucros da transação deste jovem talento aqui que o Cruzeiro tem a receber. E como eu falei para você, eu trouxe até uma notícia. Porque o Cruzeiro indo muito bem com a administração do Ronaldo, os tokens eles têm a se valorizar, porque os jovens talentos, né, vão jogar na primeira divisão, não mais na segunda divisão, e ao ser vendidos, eles podem, claro, atrair uma janela de clubes europeus, tá certo? E podem se valorizar muito e o token, consequentemente, com o Cruzeiro em alta, também pode se valorizar. E olha essa notícia que eu trouxe para você. Cruzeiro está disparado como líder, tá certo? E provavelmente vai subir para a Série A e o token do Cruzeiro pode se valorizar junto. Eu trouxe aqui também uma perspectiva, né, de uma grande consultoria financeira que fez um estudo sobre o token do Cruzeiro e colocou 3 cenários. Quanto você ganharia ao investir hoje no token do Cruzeiro, no pior cenário, no meio, né, médio cenário e no melhor cenário. Bom, vamos lá. No primeiro estudo aqui, né, numa perspectiva menos animadora, você ganharia um lucro de 14% ao longo desses anos até 2026. No melhor cenário possível, você ganharia 114,29% aí entre 2022 a 2026, investindo nos tokens do Cruzeiro em forma de dividendos. E já no cenário mais provável, que a consultoria colocou aqui, né, colocando perspectivas vendas futuras dos jogadores, você ganharia cerca de 74%. E para você começar a investir hoje no token do Cruzeiro, e eu até sugiro que você comece com pouco dinheiro, porque tokens e criptomoedas são muito voláteis. Então não é para você pegar o seu carro e colocar tudo aí no token do Cruzeiro, tá certo? Começa com pouco. Hoje com R$9, cerca de R$9, 50% do valor do token, você já começa a investir ali, a comprar participação desses jogadores, esses jovens talentos, tá certo? E muitas pessoas que investem em criptomoedas ou jovens investidores ficam com receio, pô, mas eu vou investir naquela criptomoeda, ela não tá lastreada a nada, não tem vínculo com nada. E aí, meu amigo, aqui você tem 270 jogadores que estão lastreados nesses tokens, tá certo? E eles também são escassos, porque o Cruzeiro não pode, né, devido ao contrato, produzir mais tokens. O que foi criado está ali e pronto e acabou, tá certo? Então, aqui você pode investir com pouco dinheiro e comece aos poucos, tá certo? E ao sentir confiança, você vai aumentando aos pouquinhos aí. Vamos dizer, pega 1%, 2% do seu patrimônio e invista aqui se você tem interesse em comprar jogadores de futebol. Mas, quero deixar claro para você, existe risco? Claro, existe, eu vou trazer aqui para você os riscos. Quais são os maiores riscos que eu vejo ao investir em jogadores de futebol através de tokens? Primeiro ponto, aqui no caso a FIFA mexer no mecanismo de solidariedade, o que eu não acredito porque já é algo antigo, de muitos anos e não tem nem perspectiva nem notícias de que isso possa ter alguma alteração. Um outro risco é que dentre esses 270 atletas, ele se transfira uma vez e aí goste tanto desse clube que não queira se transferir uma segunda vez. Pode acontecer, mas são 270 atletas, né? Então a gente tem uma diversificação muito grande e, consequentemente, acredito que metade deles provavelmente troque de clube ali 2 vezes nesses próximos anos. E o outro risco é que o segundo clube, na verdade, não pague o Cruzeiro o mecanismo de solidariedade, mas aí ele pode ser punido pela FIFA e, consequentemente, isso aí é muito difícil de acontecer. Bom, se você se interessou pelo token do Cruzeiro, você vai me perguntar como é que eu faço para comprar o token do Cruzeiro? Né? Onde eu vou? No Itaú tem, no Banco do Brasil, no Nubank? Não. Vou deixar aqui embaixo o link para você de onde você pode comprar, que é na Bitpreço. É o único lugar hoje que está comercializando
tokens do Cruzeiro, tá certo? O Cruzeiro escolheu a Bitpreço por ser aí uma boa casa de criptomoeda, né? Um lugar confiável, e o Cruzeiro escolheu então a Bitpreço, e o Ronaldo também. Então clica aqui embaixo, abre tua conta, é gratuita e lá é muito fácil. Você vai poder comprar aí com R$9 um token do Cruzeiro e ser sócio aí, ter participação no passe destes atletas. E o terceiro ativo que eu trouxe para você é um fundo imobiliário de papel, ele que investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E quem é ele? É o VRTA, um fundo imobiliário que eu gosto muito. Ele foi constituído em 2010, ou seja, ele já tem 12 anos aí de história. E como eu falei, o VRTA, ele investe em CRIs, mais focados em CRIs corporativos, residenciais, shoppings e loteamentos. E eu vou te explicar agora o que são CRIs. Eu sempre trago esse exemplo para ficar muito claro para você. Imagine que o Joãozinho foi comprar um apartamento, este apartamento ainda não foi construído, está na planta, no terreno, tá certo? Só que o Joãozinho não tem o dinheiro à vista. Ele vai o quê? Financiar junto à construtora em 30 anos. Consequentemente, Joãozinho vai pagar uns juros para a construtora, mas a construtora não quer esperar 30 anos para receber esse dinheiro de forma parcelada. Então ela vai ao mercado e aí ela pega a dívida de Joãozinho e oferece para terceiros, que inclusive pode ser você, eu, fundos imobiliários e bancos, tá certo? Ou fundos de investimento. E aí a construtora, ao oferecer isso, o que ela faz? Ela pega o dinheiro à vista, né? Meu, seu, de várias pessoas, constrói o prédio e esses juros aí não fica para a construtora, claramente fica para quem emprestou o dinheiro para a construtora. E hoje uma cota do VRTA está em R$ 94,14 e a liquidez diária do VRTA está em 13.115 negociações. E o que é liquidez? Liquidez é você transformar um ativo em dinheiro, e fundos imobiliários aí têm ótimas possibilidades de liquidez, tem alta liquidez. Por quê? Ao você colocar aí, né, uma cota do fundo imobiliário por R$ 94,00, né, e sendo um bom fundo imobiliário como este, você vai vender em segundos. Às vezes, nem um segundo você já vendeu as suas cotas de fundo imobiliário. Muito diferente, por exemplo, se você tivesse um apartamento, colocasse ele à venda agora numa imobiliária, provavelmente pode demorar meses ou até anos para você conseguir vender. Então, este é o conceito de liquidez. Dividend yield do VRTA está em 1,15%. Lembrando que dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, imagine o seguinte, né, o fundo imobiliário recebeu ali os aluguéis, os juros, 95% desse recebimento obrigatoriamente deve ser distribuídos aí para os cotistas do fundo. Então aqui 1,15% foi distribuído no último pagamento para os cotistas do VRTA. E o patrimônio líquido do fundo, ou seja, todos os CRIs que nós temos hoje no fundo estão valendo 1,3 bilhões de reais. E o seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, ou seja, né, está 0,99, significa que eu estou pagando 99% do que realmente este fundo vale. Ou seja, ele ainda está barato. Acima de 1 significa que nós estamos pagando um pouco mais caro do que ele vale. Ou seja, o patrimônio dele, né, em 0,99, significa para nós que eu estou pagando 99% do que o fundo vale. Então vamos ver agora quanto que o VRTA pagou nos últimos meses de dividendos. Olha lá, nos últimos 12 meses o fundo pagou 15,04% isento de imposto de renda. Nos últimos 6 meses o fundo pagou 7,61%. Nos últimos 3 meses o fundo pagou 3,78% e no último mês, como eu já falei, aproximadamente 1,17% isento de imposto de renda. E esses foram aí os 3 ativos que eu trouxe para você agora para agosto, que estão muito atrativos para investir e receber bons dividendos. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, aperta o botãozinho do curtir e não esquece, hein? Já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ativa as notificações para que você esteja atento a todos os vídeos que eu trago. Se você não estiver inscrito e com as notificações ligadas, pode ser que você perca uma boa oportunidade que eu trago aqui para você, tá bom? Um grande abraço para você e bons investimentos!